Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre a goleada que o Vasco fez de jogo treino contra o Olaria por 5-0. Vamos falar também sobre deixar definitivamente para trás o Alexandre Matos, não vai deixar saudade na colina, pode ser, como ele já foi em outros clubes, vitorioso, mas no Vasco deixou muito a desejar. Vamos falar sobre isso, já que tem uma matéria da grande Manuela Ribeiro sobre se aprofundando sobre a queda do agora ex-diretor de futebol e também a solidariedade ao Lucas Pedrosa. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. A CBF está para homologar o dia e horário da estreia na Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que estreia contra o Grêmio em São Januário, mas daqui a 23 dias a bola volta a rolar para o Vasco contra o Grêmio. Pode falar em bola rolando, já que o Vasco está eliminado do Campeonato Carioca. Se tivesse classificado, não teria. Se tivesse classificado para a final, não teria jogo essa semana, já que a data da FIFA, a final do Campeonato Carioca seria na outra semana. Mas deu mole, foi eliminado pelo Nova Iguaçu e se prepara para o Campeonato Brasileiro, tem que manter esse ritmo de jogo. Eu acho que fez um jogo treino lá no centro de treinamento Moacir Barbosa contra o Olaria, atividade sem a presença da imprensa, e os titulares não participaram da atividade, foram os reservas, e o Vasco venceu por 5-0 o Olaria com os gols do David, do Cleiton 2 vezes, do CP e um gol contra. O Vasco jogou com a seguinte formação: Keller com Mita, depois o Lucas Eduardo entrou no segundo tempo, Luiz Gustavo com Cleiton, Laicon entrou no segundo tempo e Vitor Luiz. De Luca, Matheus Carvalho, Matheus Cocão, como preferi, CP, David com o Rayan entrando no segundo tempo, Serginho e Cleiton. Foram esses 11 que iniciaram jogando lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. E os titulares fizeram atividade na academia. Hoje foi praticamente as reservas para que o Ramon e o Emiliano avaliem se algum deles pode tirar o Vasco desse buraco, onde assim que se encontra nas partes que o time é carente, enquanto não vem novos reforços. Lembrando que ontem o Lúcio Barbosa disse que com a saída do Alexandre Matos vai ser feita uma comissão, por assim dizer, enquanto não vem esse novo diretor de futebol, que eles vão continuar tocando o departamento de futebol e reforçando a equipe, visando o Campeonato Brasileiro e a sequência da Copa do Brasil. Que lembrando que a CBF ainda não fez o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, e a gente aguarda. Mas no Globo Esporte, na matéria da grande Manuela Ribeiro, um beijão para Manuela Ribeiro, uma gênia no jornalismo esportivo, e ela se aprofundou na saída do Alexandre Matos. Na verdade, o casamento nunca foi uma lua de mel, sempre teve rugas, principalmente no modo da 77 de trabalhar. É engraçado que ele me tira da cabeça, não é possível que ele, quando conversava, negociava com a 77, eles não conversaram como é o modo da empresa de trabalhar.
Até um anônimo, quando vai deixar o seu currículo, faz entrevista naquela empresa, eles comentam a forma da empresa trabalhar. Até porque para saber se o futuro empregador se ele se adapta ou não daquela forma da empresa, daquela cultura daquela empresa. Mas desde o primeiro momento, o Matos, eu acho que ele está com a ilusão que é mudar a forma da 77 de trabalhar. E ele via a imprensa, tentava, depois a empresa norte-americana também viu como pressão pública para tentar ter mais autonomia. Bom, ontem o Lúcio Barbosa disse que ele sim teve autonomia, mas tem um limite. Eu acho que ele é um cara vitorioso, bicampeão, na verdade tetracampeão, ganhou 2 vezes com o Palmeiras, 2 vezes com o Cruzeiro brasileiro. Mas ele era um tipo de um cara assim, um milionário, deu um cheque branco, aí gasta doidado, que depois, dando-se a consequência, quiseram mais a minha gestão, ele faz. Aí ele sabe trabalhar, porque com uma certa limitação, vocês viram o que deu, aliás, eu não entendi a parceria que ele tem com o André Cury, porque eu praticamente só trouxe jogador do André Cury. Mas, inclusive, com 1 mês e meio de Vasco, ele começou como fala, vender seu peixe para a CBF e para o Corinthians, já queria sair do Vasco. Talvez ele vazou essa conversa com o Lucas Pedrosa, que é de off, e da fonte para o jornalista. Eu falei no Boa Noite, também na hora do almoço, que eu duvidava muito que seja o Pedrosa, poderia ser, mas eu duvidava muito do Pedrosa ser o cara que vazou, até porque ele jogaria um trabalho de uma década inteira para ele construir a imagem que ele construiu, a credibilidade que ele construiu no ralo, sabendo do básico, que é preservar a sua fonte até por lei. Então, era muito provável que fosse o Alexandre Matos, mesmo que tinha vazado, como depois foi divulgado, foi o Matos que vazou, foi moleque, o Matos, o cara marmanjo, a barba jaica branca, inclusive, é um sonho de idade, fazia uma ação de moleque. Seja como for, um cara que não vai deixar saudade no Vasco, pode vir ganhar, por exemplo, o John Textor, levar ele para o Botafogo, ele contratar o Messi lá, o John Textor da cheque branco, ele contratar o Messi, o Botafogo ganhar campeonatos, mas não o Vasco, não deixou saudade. É uma relação que não vai ser vista como saudação. Bom, e vamos ao Lucas Pedrosa. Eu já prestei de solidariedade a ele, vou deixar agora em público minha solidariedade a ele, mas até quando, hein? Até quando marginais travestidos de torcedores vão ameaçar caras que fazem trabalho sério? O Lucas sabe da minha divergência, por assim dizer, profissional com ele. Eu já falei na cara dele, ele tinha esse defeito de desmentir colegas, eu falei na cara dele que não gostava daquilo. Ele melhorou bastante hoje, ele não desmente mais colegas, mas é um cara que faz um trabalho impecável de apuração. Pode errar, pode, assim como eu erro, como o Flávio Dias erra. Somos humanos. Mas aqui, como Marcos, o detetive vascaíno,
né? Porque somos humanos, mas não tem fake news, não tem notícia não apurada. E ele apurou teoricamente, já falava dessa rixa que o Marcos teve com o Ramon, depois eles chegaram a fazer as pazes, né, por assim dizer, mas o problema deles de não se adaptar da forma da CSS de trabalhar e torcedores, não, isso não é torcedor, porque o Vasco é um clube que lutou contra o racismo, lutou contra a desigualdade, lutou contra a exclusão. Da década de 20, desde que antes do dia de hoje, isso vira moda, o Vasco já lutava. E teve marginais ameaçando, literalmente, o Lucas, e falando da deficiência dele de pele. Covardes são aqueles valentões de internet. Tudo que um homem cria pode ser maravilhoso, depende da pessoa que está usando. Covardes aí, que no teclado viram machões, viram valentões, são um lixo da internet. Eu não vou falar a verdadeira palavra que eu queria usar, porque estamos aqui falando no YouTube, para o YouTube não impedir a publicação, né? E a gente tem compromisso também, porque tem crianças e tudo mais, mas são verdadeiros marginais. Eu não vou dizer para o Lucas o que ele deve fazer, ele é um homem já, né? Feito, um cara profissional da melhor qualidade, não tem nem intimidade com ele, mas se fosse eu, processaria esses caras. Aliás, eu sou deficiente físico, sou deficiente auditivo, né? Eu escutava normalmente até os 15 anos, depois fui perdendo a minha audição. Eu usei aparelho convencional até 2 anos atrás, agora eu uso implante colear. Até teve na saída do primeiro jogo do Maracanã, um cara de TV, câmera olhando para meu implante colear, eu acho que era uma novidade para ele. E falaram da deficiência de pele no Pedrosa, que era uma coisa que machuca muito ele. E ele até falou que na adolescência ele já chegou a pensar em suicídio por causa disso. A gente não deve fazer desdém de dor dos outros. Eu tenho até parente que faz isso comigo, traumatizadinho. Dói pra caramba. Eu queria que fizesse, falam da minha deficiência auditiva física, a gente vai tomar outro rumo. Eu acho que talvez no tribunal, eu quero ver se eles vão ser machões no tribunal. Mas vou deixar aqui toda a solidariedade, eu já falei no WhatsApp, né? Ele agradeceu. E ontem realmente foi uma falta de respeito da assessoria de imprensa com nós, que cobrimos um clube, falando, avisando que teria essa coletiva de ontem do Lúcio Barbosa, poucos minutos da coisa acontecer. Não soltei os cachorros, eu sou o cara que evita confronto, mas tem hora que acumula todo, que acabo desabafando, eu acabei soltando os cachorros lá. Dizem que não tem privilégio, mas tem a prova aqui, mandaram para alguns, fazer a pergunta, não todos, mas depois o grande Carlos Greg me desculpou de não ter saído a minha pergunta. Mas a culpa não é da assessoria, não é do Matheus, não é do Greg, não era da Sara, é de cima. Que a comunicação do Vasco é extremamente ruim. E acabei
desabafando porque há privilégios. Dizem que não, mas há. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E ainda hoje a gente vai falar sobre o ATL1 da Fórmula 1.